Bom dia, Brasil. Espero que vocês estejam me ouvindo. Bem-vindos ao nosso Novas Perspectivas, que vai tratar aqui sobre temas do mercado de capitais brasileiro. Eu sou Cristiano Santos, um sócio de Capital Markets. Uma honra estar aqui hoje fazendo esse papel de apresentador e substituindo aqui calçando os sapatos enormes do Kieran McManus, que excepcionalmente nessa quarta-feira não estará conosco. Eu vou conduzir aqui a apresentação. Tentarei ter um pouco da maestria que o Kieran tem nesses eventos. Vocês acabaram de ver um vídeo sobre a nova equação, que é a nossa maneira, né, a nossa estratégia de combinar capacidades, pontos de vista diferentes, nos colocando como solvers para que a gente possa endereçar e resolver os desafios importantes e críticos dos nossos clientes. Bom, alguns detalhes logísticos aqui, antes da gente começar a sessão de apresentação, né? Essa sessão ela é gravada e essa sessão ela vai ser enviada para os participantes através dos e-mails que foram informados lá no processo de cadastro. Vocês, por favor, interajam e quanto mais perguntas que vocês façam ao longo da nossa apresentação, mais a gente consegue enriquecer o conteúdo, deixar eles as interações direcionadas às necessidades e, obviamente, a pergunta de um sempre, ou quase sempre, é a pergunta do colega também, né? E tem aí um campo habilitado na nossa plataforma do Global Meet que vocês podem utilizar. E acompanhe a PwC nas redes sociais. A gente constantemente tem se posicionado em diversas formas, né, com conteúdos técnicos, para que vocês mantenham-se atualizados com base aí no que nossos especialistas globais e locais produzem. Bom, começo aqui me apresentando, né? Eu sou Cristiano Santos, um sócio da PwC de Capital Markets, estou já na firma há praticamente 28 anos. Fazer a minha autodescrição, eu sou uma pessoa, um homem de olhos claros, pele clara, de barba, sem cabelo, estou vestindo uma camisa azul e um blazer azul escuro, tá? No fundo tem aqui o escritório da firma, que tem, eu estou numa espécie de um aquário, né? Conosco hoje a gente vai ter alguns convidados ilustres. Deixa eu passar aqui a lista desses convidados. É que a plataforma deu uma travada aqui. Não sei se, Joyce, se você consegue passar o slide. Isso, obrigado. Uma das palestrantes, a Rafaela Araújo, que é uma convidada especialíssima que a gente tem hoje conosco, responsável pelo relacionamento com empresas de capital fechado na B3, com 14 anos de atuação no mercado financeiro de capitais, com experiência em relacionamentos com investidores de fundos de investimento, atuação em consultoria estratégica para empresas de serviços financeiros, e ela possui atuação na B3 no fomento de mercado de capitais no Brasil, para dívida, ações e o relacionamento de empresas de capital fechado, private equity e venture capitals. A Rafaela já se apresenta, eu vou passar a palavra para ela. Joyce, por favor, passa o próximo slide, que de fato não estou conseguindo passar. A Catarina Costa, já minha sócia, que eu tenho o prazer de ter como sócia e já também companheira de muitos webcasts aqui, uma sócia desde 2014, foi a sócia junto comigo, recifense, né, que já também divide o tempo entre a prática de mercado de capitais e a auditoria, né, atendendo diversas empresas brasileiras, enfim, multinacionais. Trabalhou já no escritório de Londres, assim como eu trabalhei, esqueci de falar esse detalhe, né, a Catarina aqui nos une também, e tem uma experiência muito vasta em processos de listagem, emissões de dívidas e ações, enfim, é um prazer ter a Catarina aqui com a gente. Consegui retomar aqui as rédeas do meu slide ou não? Não consegui, Joyce, por favor, passa mais um aqui. Também um palestrante convidado, uma participação especial aqui, que é o Fernando Mota, que é responsável pelo desenvolvimento de mercado para emissores na B3 também, né, com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro. E teremos ainda o Marquezino, né, que vai, junto com a Catarina, conduzir aqui uma sessão de perguntas e respostas em relação a aspectos importantes para uma operação. Vamos lá, Joyce.
Bom, então aqui mais algumas questões logísticas, né? Acessar o guia Programa Novas Perspectivas, localizado na plataforma para tirar suas dúvidas, né? Eu falei lá há pouco na abertura, é importante que a gente consiga interagir o máximo. Altamente recomendável o Google Chrome, para que você tenha a melhor experiência aqui no acompanhamento do nosso webcast. Só vão poder pontuar os profissionais que estiverem com o registro profissional ativo, obviamente com a realização do evento. Acho que tem a questão também que é necessário que permaneça ao menos 1h30 das 2 horas que a gente tem aqui de conteúdo. Tá? Então, qualquer dúvida, nosso e-mail br_novasperspectivas@pwc.com. Fiquem à vontade para interagir conosco em todas as nossas plataformas. Vamos lá, Joyce. Aqui, as nossas redes sociais, né? Tem os links no LinkedIn, uma série de publicações, YouTube. Essa nossa apresentação, essa nossa reunião vai ser brevemente disponibilizada também no YouTube. Catarina, você poderia dar sequência, por gentileza? Sim. Acho que perdemos o Cristiano por alguns instantes. Eu vou dar sequência aqui. Joyce, você pode me dizer se está me ouvindo? Sim, pode seguir, por favor, por gentileza. Então, o Cristiano estava falando aqui das mídias sociais, né, na qual vocês podem encontrar dados informações da PwC. Deixa eu entrar aqui no slide que ele estava. Então, vocês encontram no LinkedIn, no YouTube, no X, né, o ex-Twitter. O programa Novas Perspectivas, né, é um treinamento profissional reconhecido pelo CFC e CRC. É importante, acho que o Cris comentou, que, né, permaneçam um tempo mínimo aí de 1h30 para poder pontuar, né, quem tem o programa, quem requer o programa de educação continuada. Isso é aberto ao público, em geral. São temas atuais de impacto que a gente discute aqui semanalmente, né, conduzido aí pelo Kira. Palestrantes especialistas de diversas áreas, diversos temas, atualizados semanalmente esse conteúdo, né? Então, ao longo do ano, tiveram mais de 55 apresentações que a gente fez aí. Então, cada uma apresentação dessa dá mais ou menos 2 pontos, né? Então, se você precisa de uma pontuação extensa ao longo do ano, basta estar conosco aqui que vocês conseguem, tá? Nossos últimos eventos que tivemos, né, lá em 2023, vocês encontram no nosso site. Aqui tem um link, se vocês quiserem assistir a gravação, eles ficam todos gravados. E o mais recente que a gente teve foi a semana passada, falou de planejamento e execução estratégica, passos críticos. Então, como vocês podem ver aqui na lista, são temas diversos que a gente vem discutir aqui com vocês, tá? Semana que vem, né, o próximo evento, a gente vai falar sobre fundos, impactos jurídicos, fiscais e tributários. É um tema recente e que está em discussão. Então, se inscrevam, né? As publicações que nós temos sobre diversos temas, também tem um link aqui que vocês podem acessar. Eu vou passar... eu não sei se alguém está passando por mim, mas eu estou tentando clicar aqui, Joyce, e está fugindo. Mas na apresentação que vocês vão receber, tem todas essas publicações com links e facilmente vocês acessam. Acho que a gente agora pode começar a nossa pesquisa de opinião, que o Kira sempre faz, né, no início. É uma pesquisa que a gente aproveita para ouvir o conhecimento, entender um pouco o conhecimento do público em geral que está aqui participando e dar mais foco
para o que realmente a gente entende ser relevante de acordo com as pesquisas. Joyce, eu não sei se o Cris já voltou. Eu estou aqui, Catarina, acabei de voltar. Você está me ouvindo? Estou sim, estou. Uhum. Ah, legal, ótimo. Então vamos Cris, lá, obrigado. Slides, então acho que a pesquisa fica contigo, tá? Não, tá bom, obrigado, Catarina. Eu não sei, eu até perguntei se alguém me ouviu alguma coisa, acho que o Joyce falou que ninguém me ouviu nada aqui, né? Eu fiz a apresentação das pessoas, a minha, acho que, bom, não sei. Essa parte ouvimos, tá? Foi ouvido. Legal, então tá bom. Bom, ok. Coisas da tecnologia. Então vamos para a primeira pesquisa. Joyce, você pode soltar a pesquisa aí, por gentileza? Já temos aqui, né? Quais passos devem ser feitos antes de realizar uma captação no mercado de capitais? Pode se escolher mais do que uma alternativa, né? Vamos ver aqui. Substância, olha, planejamento estratégico ganhando, importante, sem dúvida nenhuma, né? Ter, pela audiência ainda não tem o resultado. Vamos voltando. Temos aqui a aprovação da transação pelo Conselho de Acionistas, da melhor governança corporativa, realizar uma avaliação econômica da empresa. Claro que todos esses são etapas do processo, né? Agora, quais são os mais importantes? Tá, então, aqui já temos as respostas. Olha só, planejamento estratégico ganhou. Sem dúvida, né? Bastante importante a gente entender qual que é o propósito, se eu vou fazer alguma captação via emissão de ações, emissão de dívida, mercados, enfim, essa parte de planejamento é muito relevante. Avaliação econômica, auditoria das demonstrações financeiras, né? Em muitos casos já é um pressuposto, mas obviamente, dependendo do tipo de oferta, questões adicionais podem ser necessárias nesse processo. Aprovação da transação, claro, né, pela estrutura de governança, enfim, são bastante difusa. Poucos não sabem responder, né, o que é bom, e que todo mundo tem já uma percepção do que a gente está falando. Vamos para a próxima, Joyce? Quando você iria buscar captação de recursos no mercado de capitais? Vamos ver quais são as alternativas que estão aí. Acho que temos finalizado aqui. O que a gente tem como principais, né? Quando você irá, necessidade de captar novos acionistas e investidores, necessidade de captação via ação, necessidade de captação via dívida, o que mais? Custo de captação privada muito alto, empréstimos, interessante a resposta aqui. Outras respostas tiveram um pouco menos de aderência, né? Como buscando maior nível de profissionalismo, sem dúvida. O quando buscar, eu vejo que uma alternativa importante aqui é, de fato, essa que foi uma das mais votadas, custo de captação privada muito alto, né? Mas, de fato, depende um pouco da estratégia. Falamos do planejamento estratégico no slide anterior, né? Mas é isso. Joyce, vamos lá, vamos para a próxima.
quais ações iriam acelerar o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro? Vamos ver o que a gente tem aqui. O Brasil se tornar investment grade, regulamentação mais simples, facilidade para ofertas de empresas menores, novos tipos de títulos de investimento, por exemplo, criptoativos, né? Quer dizer, uma expansão para novos mercados, baixar a taxa de juros, crescimento econômico de uma forma geral que, enfim, otimizaria ou ampliaria as perspectivas de mercado, reformas no Brasil, como a fiscal, administrativa. Sem dúvida que todas elas eu acho que de alguma forma contribuem, né? Vamos ver qual que a audiência acha que vai fazer mais, vai trazer mais impacto. Legal. O interessante aqui está bem difusa, né? Acho que como são muitas iniciativas e todas elas, sem dúvida nenhuma, geram impacto, né? Agora, as que ganharam, né? Crescimento econômico, reformas, regulamentação mais simples, taxas de juros mais baixas, todas questões que me parecem estruturantes, né? Do ambiente como um todo, que fomentaria o mercado, que faz muito sentido. Legal. Vamos para a próxima, Joyce. Em relação ao tema de ESG, na preparação para uma oferta de mercado de capitais, né? O que faz diferença aqui, ou o que a gente tem que se atentar? Eu faria uma avaliação do que as empresas da indústria fazem, né? Os pares do emissor, fazer uma avaliação do que as empresas que são públicas de uma forma geral, independente da indústria, fazem, uma avaliação do que os investidores querem e esperam em relação a esse sentido, uma estratégia, né? Definição de uma estratégia que seja alinhada com a missão e valores do emissor, definir e medir os impactos relevantes para gerar valor efetivamente aos investidores, anteciparia a divulgação do novo padrão de relatório ESG, né, que são determinados aí pelo ISSB e CBPS, divulgações de ESG mais completas possíveis. Vamos ver como é que a audiência se comporta aqui. Também tem uma distribuição bem homogênea aqui das respostas, né? Eu acho que, de novo, são todas abordagens importantes e interessantes, né? Mas a avaliação do que o investidor quer, definir estratégia alinhada com a missão e valores, definir e medir os impactos relevantes para gerar valor aos investidores. Então, acho que no fim do dia, acho que a leitura aqui é que todas elas, de alguma forma, são abordagens importantes, né? É interessante que a avaliação do que as empresas listadas fazem se sobressai em relação às empresas da indústria fazem, né? Eu acho que aí, na perspectiva de ter benchmarks robustos, independente da indústria, é interessante essa percepção aqui dos participantes. Vamos lá, então, Joyce, a gente tem mais uma ainda, né? Vamos aproveitar, antes de darmos sequência aqui ao nosso painel. Então, a pesquisa 5, quais são os principais desafios na perspectiva aqui dos participantes para realizar uma captação de recurso no mercado de capitais? O que temos aqui? Identificar e descrever as diferenças competitivas da empresa, identificar e descrever os principais riscos da empresa e como estão sendo administrados, alinhar os planos e demandas entre os membros da administração, contratar profissionais experientes para apoiar o processo, esperar a janela de abertura, né, da janela de mercado para realizar as ofertas, a preparação em si, né, todo o processo que envolve a diligência, levantamento e preparação de documentos,
controlar as expectativas dos acionistas e potenciais investidores. Vamos ver. Acho que o Kylian acertou a mão nessas perguntas, né? Que ele distribuiu bem todas as alternativas como alternativas importantes, é o que a gente está percebendo aqui na resposta. Não tem uma resposta certa, né? Se tivesse todas as anteriores, certamente seria aqui uma importante, né? Então, de novo, bastante distribuído, né? Descrever os principais riscos da empresa, do emissor e como eles são administrados. É claro que na perspectiva do tomador, do investidor, isso é muito importante. Muito bem, legal. Com isso a gente conclui aqui a nossa pesquisa de opinião. Então eu vou passar a palavra, agora a gente começa com a nossa apresentação efetivamente, né? Eu passo aqui a bola para a Rafaela, que vai fazer aqui uma introdução, vai fazer a sua autodescrição também, né? E vamos seguir a apresentação, pessoal. Fernando, você nos ouve? Rafaela? Pedimos desculpa, pessoal, é que estamos enfrentando uma instabilidade de internet na região da Faria Lima. Não? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Fernando. Eu vou falando aqui pelo microfone aqui do Fernando mesmo. Mas só se eu Deixa mais fácil fazer aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a PwC pelo convite, aqui em nome da Catarina, do Barquezino, do Cris, do Kieran. É um prazer estar com vocês aqui em mais um evento como esse. Cris, acho que me apresentou, mas vale aqui uma breve apresentação também. Eu sou, na B3, responsável pela área de relacionamento com as companhias de capital fechado, companhias que em algum momento podem vir a abrir capital, que se interessam, né, em acessar o mercado de capitais, seja via ofertas de ações, ofertas de dívida. Eu queria, acho que antes da gente começar, que a gente vai ter depois um momento também de trocas, enfim, mas eu queria primeiro dar uma breve, bem rápido mesmo aqui, explanação aqui, um pouco de overview de mercado para vocês, tá? Bom, acho que para dar uma rápida contextualização aqui, antes do Fernando entrar com os pontos dele de mudança de mercado, novas regulamentações, eu vou passar uma série de transformações ao longo dos últimos anos. A gente começou o ano de aqui pegando esse gráfico aqui super recente, na verdade, no ano de 2020, mesmo com todo o contexto de pandemia, a gente teve um ano bom para mercado de capitais, foram 25 IPOs e 28 follow-ons, né, ou seja, 28 novas ofertas, né, estreantes em bolsa, e também 28 follow-ons, né, companhias já listadas, captando recursos. Deixa eu primeiro até explicar aqui um pouquinho do gráfico, né, quando eu falo aqui de ECM, que é a parte azul, são as ofertas de ações, tanto IPOs quanto follow-ons, o volume captado, e de CM aqui as ofertas de dívida. Voltando aqui, né, contando um pouquinho do mercado de ações, 2020 começou, né, com todo esse contexto de pandemia, ainda sendo um bom ano para mercado de capitais, para novas ofertas, e 2021 esse movimento se intensificou ainda mais, né? A gente passou de 25 para 46 IPOs, então várias novas estreantes em bolsa, diversas novas companhias, ofertas menores, empresas menores também conseguiram acessar o mercado de capitais, muito em conta também por conta, né, do momento que o Brasil estava passando, por uma taxa de juros baixa, né, que fazia com que novos investidores, até brasileiros também, não só investidores internacionais, mas também investidores brasileiros quisessem diversificar investimentos, estivessem abertos aí a novas ofertas e a novas histórias, né? Então 2020 foi muito desse contexto.
Entretanto, mais para o final de 2021, a gente começou a já ter um outro movimento de mercado, né? Tanto questões políticas no Brasil, quanto outras questões internacionais também, que é o que a gente chama aqui de que as ofertas, a janela fechou para novas ofertas, né? Pelo menos para as ofertas de IPO. Então, desde 2021, a gente não teve nenhuma nova estreante em bolsa, a gente não teve nenhum novo IPO. Entretanto, o mercado continuou aberto aqui para as ofertas para os follow-ons, para as empresas já listadas poderem captar recursos, porque obviamente é mais simples, né? São companhias que os investidores já conhecem, que já têm um preço pré-definido, um valuation ali de mercado de capitais. Então a gente continuou vendo, mesmo sem IPOs, 2022, 2023 e até 2024, ainda com ofertas de empresas já listadas, né? Esse aqui era um pouco do contexto que a gente percebeu. No ano passado, por exemplo, a gente começou mesmo com esses follow-ons, primeiro com companhias captando recursos para equalização de dívida, e depois, mais para o meio do ano, principalmente, a um outro nível de valuation já das companhias, a gente começou a perceber empresas captando recursos de fato, aí, principalmente para fazer frente a novos investimentos, né, captar recurso de fato para investir, né, não só para equalização de dívida. Então, aqui é um pouco do contexto que a gente percebe desses últimos anos. Vou falar aqui um pouquinho mais para frente também, né, o que a gente enxerga, mudanças do momento atual para esse histórico que eu passei aqui agora. O Brasil fez a lição de casa antes de grande parte aqui das economias mais desenvolvidas, né, principalmente em relação aqui à inflação, redução de taxa de juros, então a gente já vem nesse patamar aqui de redução de taxa de juros que, de certa forma, começa a pavimentar o mercado aí para retomada, né, das ofertas de ações, principalmente dos IPOs, que, como eu falei, os follow-ons continuaram. Entretanto, ainda tem muito uma questão também de redução de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de 2021 e 2020, a gente via principalmente investidores brasileiros também entrando nas ofertas, né? Até por conta da taxa de juros mais baixa, muitas ofertas até com mais de 80%, 70% de investidores brasileiros, né? Casas institucionais, bem como pessoas físicas, mas quando a gente fala de uma taxa de juros mais alta, a gente acaba dependendo um pouquinho mais também dos investidores estrangeiros. Então, é necessário também uma retomada aqui dos investidores estrangeiros para poder, de fato, pavimentar aqui um mercado para uma nova retomada, um novo impulsionamento aqui das ofertas de ações. O que, de fato, né, depois a gente pode explorar um pouquinho mais para frente nas perguntas, momento de janela de mercado, reabertura de janela de mercado, quais são os principais aspectos, né, e tipos de companhias que podem, que devem, né, acessar o mercado de capitais aqui de 2024 para frente. Mas um ponto que eu acho que é relevante também considerar e trazer aqui para vocês, que nesse novo contexto, né, de eventualmente necessitar um pouquinho mais aqui do investidor estrangeiro, é natural que talvez a gente comece a ver ofertas maiores, de fato, né, principalmente quando a gente fala aqui de um investidor estrangeiro olhando esses valores de ofertas em dólar, né? Então, muito possivelmente a gente deve começar a ver numa reabertura de janela aqui ofertas maiores de empresas maiores também. Bom, falando aqui um pouco da evolução do número de investidores, está bem relacionado ao que eu acabei de passar também aqui agora. Desde 2019, a gente começou a ver um crescimento maior de pessoas físicas investindo diretamente em bolsa. Importante ressaltar que esse número aqui é quem investe diretamente em bolsa, não considera também quem investe via fundos de ações, que a gente sabe que também tem um volume bem alto nesse sentido. Então, a gente passou anos na casa das 500 mil contas de pessoas físicas em bolsa. Em 2019 bateu 1 milhão e agora a gente está em pouco mais, quase 6 milhões de pessoas físicas em bolsa, né? Então, um crescimento bastante acelerado que mostra também um pouco dessa mudança da cultura do brasileiro em relação ao mercado de capitais, em relação ao investimento. Mas é óbvio que tem muito espaço ainda para crescimento, né? Então, foi um crescimento bem acelerado, mas tem muito espaço ainda para novos investidores poderem acessar o mercado de capitais. E isso muda muito a dinâmica também aqui de mercado. A gente começou a ver cada vez mais empresas, principalmente empresas B2C, né, totalmente ligadas aí à pessoa física, também enxergando o mercado de capitais como uma forma de conseguir, seja, né, possibilitar que seu cliente vire também seu investidor, bem como também uma forma de
divulgar um pouco mais da empresa e eventualmente ter essa relação de troca, né, de eventualmente puxar um investidor para eventualmente virar um cliente, né, uma forma até de marketing. E meu último slide ali é um pouco do AUM, né, do PL, na verdade, aqui dos gestores brasileiros que investem, né, a parte dos fundos aqui, de fato, fundos de ações e de multimercados. A gente viu um crescimento forte nos últimos anos, que os bancos até chamam de financial deepening, né? Então, mudou aqui. Mais empresas, deixa eu voltar aqui. Mais fundos, cada vez mais novas gestoras também aqui entrando, né, podendo investir aqui em empresas, né, em ações. Isso possibilita também aqui uma nova dinâmica de mercado. Tá? Queria dar um breve wrap-up um pouco sobre isso, acabei falando muito aqui da parte de ofertas de dívida, que é a linha amarela ali do primeiro gráfico, mas mesmo nesse meio tempo aqui, como ofertas de ações, né, pelo menos os IPOs aqui arrefecendo, a gente viu ainda um volume bem considerável de ofertas de dívida, principalmente quando a gente fala de debêntures, tá? Que a oferta de dívida nesses números considera debenture, notas comerciais, CRIs e CRAS. Então, a gente viu um volume bem relevante aqui de ofertas de dívida ao longo desse tempo, e é interessante também que a gente viu muitas dessas companhias que estavam buscando uma abertura de capital, mas que a janela estava fechada, considerando também outras formas de captação de recursos, usando, por exemplo, uma emissão aqui de debêntures, tá? Queria, enfim, primeiro só dar esse breve overview aqui um pouco dessa dinâmica de mercado, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais nas perguntas. E aí eu quero também introduzir aqui agora a parte do Fernando, né, de que nesse meio tempo, nesse interim, a gente teve uma série de mudanças regulatórias, novos avanços, novos desenvolvimentos também, para considerar, né, para buscar aqui um mercado de capitais cada vez mais forte, mais desenvolvido e com boas práticas. Então, vou passar aqui a palavra agora para o Fernando, que vai apresentar um pouco dessas mudanças que a gente viu ao longo dos últimos anos. Obrigado, Rafa. Bem, bom dia a todos. Deixa eu começar aqui com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelos castanhos, uns poucos ficando branco, uma barba e bigode castanhos, um pouco mais brancos. Nesse caso, estou vestindo aqui uma camisa azul. Prazer aqui falar com vocês sobre o que a gente teve de principais inovações em 2023. 2023 foi um ano repleto aí de evoluções bem relevantes. Vou tentar dar uma pincelada geral nos pontos principais, né? Vamos ter aqui temas de governança, temática ASG e também falar um pouquinho da nova regulamentação de ofertas que foi editada pela CVM. Começando por governança, nós tivemos uma mudança nas regras de free float dos segmentos especiais de listagem da B3, né? Lembrando aqui, a gente tem 3 segmentos especiais de listagem, né? Novo mercado, o nível 2 e o nível 1. A grande maioria dos IPOs nos últimos anos tem ocorrido no novo mercado, pelo reconhecimento ali por parte dos investidores da importância do arcabouço, das proteções que esse segmento dá para os investidores. Uma das regras que eram comuns para novo mercado, nível 2 e nível 1, era a regra de free float mínimo de 25%. Ou seja, uma regra pela qual aquela companhia que entra em algum desses segmentos, ela tem que ter pelo menos 25% das ações dela na mão do mercado. Não pode estar em tesouraria, não pode estar com administradores e não pode estar com o acionista controlador. Por que esses segmentos especiais têm essa exigência, né? Não é uma exigência só do segmento especial brasileiro, em outros países também nós temos situações semelhantes com esse tipo de exigência. Por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, para garantir que você tenha um mínimo de ações na mão dos investidores, para que esses investidores possam exercer aqueles direitos que têm percentuais mínimos na lei das SA para o exercício, seja indicação de administrador, seja eventualmente o pedido de um novo laudo de avaliação no âmbito de uma OPA, seja, por exemplo, até uma ação para responsabilização de administradores ou controladores.
Em segundo lugar, além desse aspecto de facilitar exercício de direito pelos investidores, o free float mínimo também ele tem por finalidade uma melhor formação de preço daquelas ações. Né? Tendo um volume maior em mercado, você tende a ter uma liquidez maior e uma formação de preço também mais rápida, mais precisa e mais adequada. Sem prejuízo da importância dessa regra de free float, nós verificamos, né, nos estudos que fazemos aqui na B3 frequentemente, que o padrão mundial, em alguns casos, desse free float mínimo estava sendo flexibilizado. Acho que Londres é o grande exemplo em que teve uma redução de free float mínimo no segmento premium, e também reconhecimento de que a gente tem no Brasil um aumento de investidores, como a Rafaela mencionou, que também faz com que você tenda a ter uma negociação maior, um giro maior, uma formação de preço melhor, mesmo eventualmente com um free float um pouco menor. Então, nós fizemos uma audiência pública, consultamos o mercado sobre a redução desse percentual mínimo de free float de 25% para 20%, né? O que foi, no geral, bem recebido pelo mercado. E nós recebemos também uma sugestão no âmbito dessa audiência pública que nós fizemos, para que a gente previsse uma regra adicional de 15% com algumas contrapartidas. Então, a companhia também que desejar fazer uma oferta, desejar fazer um IPO, então ela vai ter esse mínimo de 20%, mas se ela atender alguns requisitos, né, notadamente um requisito de ter um IPO com um volume financeiro maior, ela pode atender ali a regra mantendo apenas 15% de free float. É uma flexibilização, né, que foi feita ali para os segmentos especiais, que depois dos estudos, da ponderação, entendeu-se que poderia ser feita sem prejudicar direitos dos minoritários e que, portanto, agora é um novo patamar que nós temos. Entrou em vigor no início de 23 essa regra. Eu acho que o segundo ponto aqui é um ponto que a gente está tendo inovações em diversas frentes. Vou mencionar aqui uma atuação da B3 e uma da CVM, no aspecto ASG. Acho que não temos muita dúvida de que tornou-se um tema relevante aqui para o mercado, tende a continuar assim. Nós tivemos aqui na B3, entrou em vigor em agosto do ano passado, uma regra que a gente chama de anexo ASG. É um anexo do nosso regulamento de emissores e ele traz ali algumas provisões naquela estratégia de pratique ou explique, ou comply or explain. Então, as companhias que estão listadas na B3, temos alguns prazos de adaptação, mas elas vão ter que começar a observar algumas dessas provisões do nosso anexo ASG. A primeira delas, ela diz respeito a observar um mínimo de diversidade na alta administração das empresas. Antes de começar essa conversa sobre você ter uma regra de diversidade, eu acho sempre muito importante trazer um panorama do mundo nesse cenário aqui. Eu tenho 2 slides trazendo um resumo. Eles têm alguns meses, então eu posso ter aqui, vou fazer um disclaimer, talvez 1 ou 2 países possam ter alguma inovação que não está contemplada, mas certamente no global a gente tem um retrato fiel de algo que tem sido um movimento muito consistente em nível global de ter regras de diversidade, regras de inclusão para as empresas, né? Então, falando aqui resumidamente, a gente tem, por exemplo, uma lei de 2020 do Canadá, com uma regra pratique ou explique, né, o mesmo tipo da regra que a gente tem aqui no Brasil, com metas de inclusão de mulheres, indígenas, PCD e minorias visíveis nas empresas. A Nasdaq adotou uma regra também, repercutiu até bastante na imprensa brasileira, exigindo ali um pratique ou explique de novo também, sobre a inclusão de, no mínimo, uma mulher e uma pessoa de grupo subrepresentado no Conselho de Administração. E a gente tem também na Bolsa do Japão, na Bolsa da Austrália, regras também sobre esta temática, né? Temos no Reino Unido uma regra de, no mínimo, 40% de mulheres no Conselho de Administração, sendo que ao menos uma mulher deveria ser presidente do Conselho de Administração, ou CEO, ou membro independente, ou CFO. E, além disso, mais um membro do Conselho de Administração que deveria ser de uma minoria não branca, que foi o conceito adotado ali no Reino Unido. Temos também regras nesse sentido na Espanha, na França, na Alemanha e na Noruega. A Noruega ali uma das pioneiras, com uma lei de 2008, também prevendo um mínimo de 40% de mulheres no Conselho de Administração. Adicionalmente,
A gente também vai ter na Bolsa de Joanesburgo, Singapura e Hong Kong regras sobre diversidade para dar aqui um panorama, né? Acho que é importante colocar, esse aqui é um movimento global, neste ponto. E aqui no Brasil nós temos duas iniciativas regulatórias que endereçam esses pontos. Acho que primeiro importante colocar são resoluções da CVM, a 59 e a 198, a 59 até pouco mais antiga, mas ambas fizeram alterações no formulário de referência para colocar ali um espaço para que as empresas possam divulgar a formação ali dos seus empregados, dos seus trabalhadores, abrindo informações ali por diversidade, gênero, cor, raça e faixa etária também. E a 198, essa bem mais recente, fez ali um complemento para também constar dados de pessoas com deficiência dentro das empresas. E no âmbito da B3, como eu falei, a gente tem um anexo ASG, que entrou em vigor em agosto do ano passado, que traz também algumas medidas para que eu explique, para poder equiparar o Brasil a isso que é verdadeiramente, né, um movimento global nessa temática. Eu trago aqui para vocês o resumo do nosso anexo, ele está ali, como sempre, no nosso site. Fico sempre, desde já, deixo o convite para, se alguém depois quiser marcar uma conversa para a gente poder explicar um pouco melhor. Levo até o time aí da B3, especialista em diversidade, para auxiliar as companhias no desenvolvimento dessa temática. A gente tem aqui, essencialmente, 3 medidas ASG. A primeira é sobre a composição da administração. Temos ali a previsão, então, que você vai ter que ter ou o cumprimento ou a explicação, né? A companhia que não tiver esse cenário, ela vai ter a oportunidade de justificar, de ter pelo menos uma mulher e pelo menos um membro de comunidade subrepresentada no conselho de administração ou na diretoria. Em alguns países do mundo, isso aqui fica limitado ao conselho. A gente entendeu que a representação na alta administração é válida, seja no conselho, seja na diretoria. Então, tivemos aqui essa posição. Também acho importante colocar, né, esse aqui foi colocado como um primeiro passo, né, a gente está falando de uma pessoa de cada grupo apenas, não porque seja necessariamente o cenário ideal, mas foi o primeiro passo para ter aqui uma atitude de indução das companhias nessa temática, um pouco nesse sentido aqui, em linha com o que está ali previsto na Nasdaq e nas práticas de algumas outras bolsas de valores. Em segundo lugar, também o anexo ASG pede, né, que as companhias tenham ou expliquem, se não tiverem, no estatuto social ou em uma política, regras de indicação que prevejam essas questões de diversidade. A gente não teve a pretensão de esgotar o tema aqui. Por exemplo, uma questão que surge sempre em debate é a questão de idade. Puxa, deveria ter no conselho pessoas, talvez, garantir presença de uma certa faixa etária. Parece sempre um tema interessante para as próprias companhias contemplarem, refletirem e avaliarem se é o caso de colocar no estatuto social ou na política de indicação. E a terceira medida ASG é a previsão de inclusão de metas ASG na remuneração variável da administração. E eu vou depois trazer um outro slide com alguns exemplos, porque é um tema que sempre gera muita curiosidade. É importante lembrar, é um tema que muitas empresas já adotam na prática, né? Eu vou trazer exemplos concretos baseados em informações públicas de empresas que têm essas metas e acho que também permite uma boa reflexão sobre alguns pontos ali em termos de objetivo, de estratégia mesmo de cada empresa. Seguindo aqui, eu vou aqui alguns exemplos, né? Começando pela própria B3, a B3 ela emitiu um SLB, um Sustainability Linked Bond, um título de dívida, cuja remuneração está vinculada à observância ou não de determinadas metas, né? Então, a gente tinha até 2024 a meta de lançar um índice de diversidade, esse índice já foi lançado, é o IDiversa, e até 2026 a meta de ter pelo menos 35% de mulheres em cargos de liderança na B3. Então, são metas ali que, se nós não atendermos, nós vamos pagar mais caro por essa dívida aqui. Um outro exemplo de meta dessa natureza a gente encontra na Petrobras. Ela teria uma meta específica relacionada à intensidade de emissões de gases e volume total de óleo vazado. Então, uma meta muito clara ali de observância de critério ambiental, né? E que
está ali bem específica também para a atividade da companhia. A Suzano tem metas de redução de captação de água, né? A gente sabe que ali para a indústria é algo muito relevante, mas metas relacionadas ao uso eficiente de água, uso eficiente de energia elétrica, são metas que praticamente qualquer empresa pode considerar ali na sua atuação ambiental. Ainda no âmbito de sustentabilidade, a gente tem o exemplo da Ambev ali, com previsão de percentuais de redução de emissões, de um mínimo de reciclagem também de embalagens, uso de energia renovável e hectares de agricultura regenerativa. A Renner ali tem a meta de participar em índices ASG, né, uma meta interessante, porque ela tem a meta de participar no índice, e geralmente aí ela vai ter que seguir as regras daquele índice para poder ter esse cumprimento, né? A gente tem o ISE da B3, é um índice já com bastante tradição nessa temática. E a gente tem, por fim, aqui dos meus exemplos, da Natura, uma previsão ali de meta também relacionada a embalagens, né? Redução de uso de plástico. Não reciclado, né? Então ela tem essa meta ali no âmbito, na questão ambiental. Eu acho que aqui também é sempre um tema interessante quando a gente fala de ESG, às vezes o ambiental sempre tem muito destaque, talvez seja até algo que a gente tenha mais tempo, temos já os índices, né? O ISE, por exemplo. Essa parte social, especialmente no debate da diversidade, ganha muito destaque, é muito relevante. Ela tem outros aspectos também, né? Tem uma empresa, por exemplo, que tem um título de dívida, cuja remuneração está vinculada à prestação de serviços para as classes menos favorecidas. É um exemplo também muito interessante de meta social. E eu acho que o grande desafio de desenvolvimento, para um breve futuro pelo menos, são as metas de governança, né? O ESG inclui ali a governança também. A gente tem sempre essa preocupação muito grande. A gente, no âmbito da B3, tem os segmentos especiais, talvez como o principal símbolo ali de preocupação com o desenvolvimento de governança, mas obviamente não se limita a isso, e metas de governança talvez sejam um grande desafio para desenvolvimento aí nos próximos anos. Fernando, deixa eu te interromper um minuto. Claro. Tem uma série de perguntas que estão chegando aqui, né? E eu vou, acho que mais para o final, estou tentando encaixar, né? Tem duas aqui que estão, acho que, permeando o tema que você está tocando agora, e eu vou passar para você. Primeiro, os relatórios de ESG são obrigatórios a partir de qual período? E uma outra eu achei interessante também, porque fala um pouco em relação à questão das metas, né? Se existe medidas, metas de ESG relacionados à disponibilidade de cargos de liderança a colaboradores do nível técnico. Achei curiosa aqui a pergunta, queria ver sua perspectiva, sua visão para essas daqui. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Acho que aproveito até para talvez dar aqui um pouco mais de detalhe, né? O que a gente tem no anexo ESG em termos de previsão de cargos de liderança ali é uma mulher ou membro de comunidade subrepresentada. E aí no nosso anexo, membro de comunidade subrepresentada, a gente está falando dos seguintes grupos, né? Pessoas negras, e ali, conforme a gente até quebra, conforme a definição do IBGE, entre pretas e pardas, pessoas indígenas, pessoas membros da comunidade LGBTQIA+, e PCD, né? Temos ali uma previsão de acesso à administração de cargo técnico, não temos, né? Acho que não é uma temática que está ali. Eu acho que é um ponto interessante para reflexão e consideração no futuro. A gente tem, acho que o que a gente pode pensar em termos de lei, agora que me ocorre, o que você tem são aquelas empresas que têm uma previsão de um representante dos empregados, geralmente eleitos, né, pelos próprios empregados numa eleição em separado. É o procedimento, a lei do DCA até tem essa previsão, de modo geral, como uma faculdade que a companhia pode adotar no estatuto, mas geralmente isso consta de empresas desestatizadas, que tem no seu edital de desestatização alguma regra dessa natureza que garante ali um cargo no conselho para algum dos empregados da empresa. Em relação a outra questão, dos prazos, né, acho que
isso vem exatamente esse ponto da Resolução 193, também foi editada em 23 pela CVM, que trata justamente do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E ali tem os prazos, né? A CVM previu ali a adoção voluntária a partir dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 24 e aí obrigatório a partir dos exercícios sociais iniciados após 1º de janeiro de 26. É sempre bom ter esse cuidado do após, porque embora a maioria das empresas tenha o exercício ali de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente sempre tem algumas, especialmente de setor agrícola, que tem períodos diferenciados, então CVM marcou aqui no início do exercício. Então esse aqui é o prazo para os relatórios de sustentabilidade exigidos pela CVM. Perfeito. Em relação a mais uma que apareceu aqui, a metas governamentais, tem alguma meta específica às empresas de capital aberto? Eu não sei se para mim o que seria metas governamentais, não sei se está claro para mim o que seriam. Acho que mudou aqui, melhorou aqui a redação. Em relação a metas de governança, tem metas específicas para empresas governamentais? Acho que agora eu só refez aqui. Perfeito. A gente chegou a ter uma época um programa até de destaque das estatais na B3, ele era um programa que tinha ali uma avaliação de governança de estatais, mas com a edição da Lei das Estatais, a Lei das Estatais, de certo modo, abrangeu o principal daquele programa da B3, então nós descontinuamos o nosso programa de governança. Então, acredito que o principal, em termos de regras de governança para as estatais, é o que consta mesmo da Lei das Estatais, né, relativamente recente, que traz alguns aperfeiçoamentos nessa matéria. Na B3, nós não temos, como regra geral, nada específico. Tem um ponto que acho que é sempre interessante lembrar, que é a previsão da Golden Share. A gente tem no novo mercado, a regra, uma das principais do novo mercado, é que todas as ações têm que ser ações ordinárias, com igual poder de voto e iguais direitos. E a única exceção é a possibilidade de você ter uma ação, uma Golden Share, quando você tem uma empresa desestatizada. Então, uma empresa estatal desestatizada, ela pode ter ali, pelo ente desestatizante, o governo, que era antigamente o controlador daquela empresa, ele pode ter uma ação especial com poderes especiais, que geralmente estão vinculados ali a garantir que aquela empresa continue cumprindo a função social com base na qual ela foi criada. Mas essa eu acho que é a grande regra específica que a gente tem hoje para estatais ali, no caso, para antigas estatais no âmbito do novo mercado e das regras de governança da B3. E acho que o grande ponto continua sendo realmente a lei das estatais como o regramento do tema. Legal, perfeito. Tem uma série de outras questões que eu vou direcionar depois para a tua atenção, a gente vai retornar, obviamente, a todos os participantes. Vou deixar você concluir sua apresentação, assim a gente consegue manter aqui o nosso programa. Muito obrigado pelas respostas. Perfeito, eu que agradeço as perguntas, pessoal, por favor. Não economizem, aqui é um prazer poder responder e dividir aqui com vocês essas reflexões. Dando seguimento, acho que a nossa grande mudança foi a nova regra de ofertas na Resolução 60 da CVM. Foi um belíssimo trabalho que a CVM fez, ela consolidou algumas instruções que já estavam completamente no nosso dia a dia, né? A gente falava 400, 476, agora virou tudo 160. Eu não tenho, longe de me ter aqui a pretensão de esgotar o tema na nossa conversa, eu tentei pincelar alguns pontos essenciais em termos de mudança nessas regras da 160. A gente tinha, né, fazendo aqui um antes e depois, como eu falei, 400 e 476, né, 400 aquele IPO padrão, 476 aquela oferta com esforços restritos. Então, a gente tinha dois regimes, duas regras, e na 476 a gente tinha algumas limitações de público-alvo, seja na quantidade de investidores, seja no tipo de valor imobiliário ofertado, que inicialmente era mais restrito, e depois, com a evolução, foi sendo ampliado. Na 160, a gente tem a unificação dos regimes, no sentido de ter tudo em uma única regra, mas a gente passa a ter diversos tratamentos conforme o valor imobiliário ofertado, conforme o público que está sendo visado, conforme a companhia que está fazendo a oferta já era uma companhia aberta ou não. Então, num certo sentido, eu gosto de dizer que a CVM fez aqui uma solução um pouco mais de alfaiate, para cada oferta ter o seu regime regulatório que ela julgou mais adequado.
Com isso, o que a gente espera? Uma celeridade maior em alguns processos de oferta. Acho que a gente teve uma procura por simplificação na documentação e também foi retirada algumas limitações, por exemplo, do número de investidores, né? O entendimento é que aquela limitação de número de investidores era para evitar que uma oferta restrita pudesse acabar sendo um veículo para fazer uma verdadeira oferta pública, mas com um certo desconto regulatório, e acho que a experiência revelou que não havia necessidade dessa limitação de números de investidores ali no âmbito dessas ofertas que tem algum desconto regulatório pela qualificação do público que está sendo procurado. Então, aqui a gente tem esse rito de registro, como eu disse, a CVM divulgou, junto com a resolução, toda uma matriz de ofertas que adapta as exigências conforme as particularidades. Acho que os principais pontos, a gente tem ali um rito ordinário, que mal comparando o que era 400, em que você vai fazer o protocolo na CVM, vai ter ali algumas rodadas de exigência, a CVM pode fazer exigências na documentação e no final ela autoriza ali, ela registra aquela oferta. Vai ter o prospecto, tem a lâmina é um informativo resumido, ali com os dados principais da oferta, e a gente tem o rito automático, que ele é emitido em alguns casos, né? Eu acho que o principal que vai ser considerado é o rito automático, em que você tem uma avaliação por entidade autorreguladora. Então, você pode ter ali uma oferta em que você vai ter uma parte da análise, toda oferta vai ter uma parte de análise por B3, né? Naturalmente, mas nessas de rito automático, você vai ter hoje, quem está ali credenciada é a Anbima, também fazendo uma parte desta análise. Então, você vai ter o registro de rito automático, essencialmente, uma vez que tenha passado por B3 e por Anbima, ela protocola ali na CVM a documentação da oferta e a oferta está automaticamente registrada. Eu te coloquei aí um público da oferta ilimitado, mas isso aqui é para alguns cenários apenas, né? Não é para todos. De novo, acho que aí faz sentido quem estiver pensando em fazer uma oferta, dependendo do valor, dependendo do público, né? Analisar o caso concreto. Acho que a gente não ganha agora em entrar no detalhe de cada uma. E ela é liberado também ali para o público investidor da oferta, de novo, regras específicas para cada título, para cada tipo de emissor, para cada tipo de oferta. Acho que duas inovações interessantes para destacar na 160 são as seguintes. A primeira é a limitação, em alguns casos, do número de páginas ou do número de palavras para certas informações. É um movimento muito interessante da CVM, porque a gente passou, acho que, os últimos 100 anos ampliando o número de informações exigidas pelas empresas, né? E a gente, estou falando dos regimes todos do mundo, né? O Brasil está longe de ser uma exceção. Cada ano que passa, a gente tem algo com mais informação, muito louvável, a gente sabe que é o principal do mercado, é isso, né? O investidor precisa dessa informação para decidir bem, mas a gente tem aquela preocupação que em algum momento talvez a gente tenha informação demais, né? Tem até alguns artigos famosos com expressões blinded by the light, né? Doutrina do Buried Facts, você acaba talvez num número excessivo de informações comunicando menos do que o ideal. Então, acho que duas medidas interessantes da CVM foi limitar um trecho do prospecto, colocar um limite de número de páginas e colocar também para campos da lâmina um limite de número de caracteres. Acredito que é um dos grandes desafios para todos nós aí no próximo tempo, comunicar de forma eficiente, mas com menos palavras, com menos volume, e acho que a 160 tem uma boa primeira tentativa nesse sentido. O segundo ponto, lembrei até por conta do survey ali, surgiu a questão dos riscos, né? Avaliar os riscos na oferta. A CVM também trouxe uma regra agora de que os riscos no prospecto têm que estar classificados em ordem de materialidade. É uma classificação naturalmente desafiadora em muitos casos, mas acho que uma reflexão muito importante até para a própria empresa no curso da oferta e para dividir também com os investidores essa percepção. É também uma prática internacional, na Europa você já tem, pode procurar prospectos ali, estão por ordem de materialidade, então a gente também já tem alguns exemplos ali para se inspirar, não precisamos sair do zero quando chegar o momento de preparar essa documentação de oferta. Eu caminho aqui para a conclusão, né, do que eu selecionei como principais aspectos. Talvez alguém sinta a falta que a gente não está falando aqui da audiência pública dos influenciadores digitais, é uma consulta que a CVM fez, é um tema muito interessante também, mas talvez um tema um pouco mais específico, que está numa fase ainda de colher percepções. Mas a outra audiência que eu quis trazer aqui é a audiência da OPA,
que agora está em fase ainda de colher percepções do mercado, né? A gente tem o IPO, que é aquela oferta inicial, que a empresa sai vendendo ações para o mercado, ou o acionista sai vendendo ações para o mercado, e a gente tem, de certo modo, no lado oposto, a OPA, que é uma oferta na qual você vai comprar as ações do mercado, ou para cancelar o registro, para companhia sair de bolsa de valores, ou porque você tem uma companhia sem um acionista controlador, e alguém deseja adquirir o controle, pode fazer uma oferta pública, mais ou menos aquilo que se chama de takeover hostil, geralmente o nosso equivalente seria essa oferta pública, ou por qualquer outro cenário em que o investidor tem interesse de fazer ali uma aquisição ou tem a obrigação, no caso do tag along. Então, o que essa audiência da CVM ela traz? Eu acho que, tentando trazer também pontos principais, ela colocou a seguinte proposta: alguns quórums diferenciados para aprovar, em situações específicas, o cancelamento de registro da companhia. Então, a companhia que entra na Bolsa pode, eventualmente, em um novo cenário de mercado, em um novo objetivo empresarial, decidir sair, né, se deslistar. Para isso, ela tem que fazer a oferta pública, e a CVM está, em certos casos, facilitando esse procedimento, com base em precedentes que, ao longo dos anos, ela foi analisando e julgando de casos concretos. Então, acho que tem uma das grandes mudanças propostas é essa. Em segundo lugar, uma possibilidade de unificar uma OPA 257, a gente chama 257 porque é o artigo da lei das SA, mas é essa OPA que eu falei, quando a companhia não tem um controlador majoritário e você tem ali o lançamento da OPA para adquirir o controle daquela empresa e poder fazer. Agora a CVM prevê a possibilidade de acumular essa OPA com uma OPA de cancelamento de registro. Então, é uma outra inovação proposta nessa audiência pública. Tem uma previsão de poder computar quórums de outras OPAs, né, e quórums de OPA concomitantes no exterior também para compor toda essa parte de cancelamento. Então, acho que, dizendo em uma frase, né, essa audiência facilita em alguns aspectos essas OPAs de cancelamento de registro. Nos parece, no geral, uma proposta muito boa, porque, de fato, tem cenários, né? Acho que a empresa tem que reconhecer ali o que é mais conveniente para ela e a regulamentação facilita essa transição quando necessária. Segundo lugar, uma inovação super interessante é na OPA por aumento de participação. A companhia, quando listada, ela tem, o controlador dela, para ser mais exato, ele tem um limite de ações que ele pode adquirir sem fazer uma OPA. Hoje, esse limite ele é apurado por uma fórmula que a CVM aprovou no processo, que em alguns casos pode ser um tanto quanto complexa, porque ela pode exigir que você volte muitos anos atrás para avaliar todas as operações que você teve de emissão ou cancelamento de ações e as negociações que o acionista fez. Então, a proposta da CVM agora é substituir essa fórmula por uma regra mais simples que coloca dois limites, né? Ou um limite de 15%, então, se uma aquisição for reduzir o free float abaixo de 15%, isso só pode ser feito via OPA, ou um limite de 1/6 das ações em circulação que poderia ser adquirido a cada exercício social. Aqui, eu comentei da nossa mudança do free float, essa proposta conversa com aquela mudança, porque a CVM considerou os 15% do novo mercado como um dos fatores para propor esses 15% aqui como limite da OPA de aumento de participação, né? Mas vale notar que são duas regras diferentes e que coexistem. Essa regra de OPA ela se aplica a todas as companhias abertas, essencialmente todas as companhias que têm ações negociadas, enquanto as regras dos segmentos especiais, novo mercado, nível 2, nível 1, aplicam-se apenas às companhias que escolhem aderir aos segmentos. Mas eu acho que, em resumo, essa regra de aumento de participação, ela é uma regra que a gente vê também de maneira bem positiva pelo grande simplificação que ela dá para avaliar esses limites de compra. E acho que tem algumas outras alterações ali também, que uma definição de pessoa vinculada, também alinhada com precedentes, a previsão de você poder ter uma instituição financeira garantidora diferente da intermediadora na oferta, alguns critérios de independência do avaliador um pouco mais detalhados e também uma previsão ali de alienação de controle após a OPA 257. Então, uma proposta aí que está recebendo ainda comentários, mas que traz diversas inovações interessantes. Esses eram, gente, os principais destaques que eu queria trazer de 23, difícil selecionar, teve bastante coisa interessante, mas acho que deu para dar um bom panorama, e aí eu fico aqui também aberto para responder qualquer pergunta. Obrigado. Legal, Fernando, muito obrigado, muito relevante aqui a apresentação.
Vou passar aqui para o Marquezine, acho que até que ele estava querendo fazer alguma consideração, né, Marquez? Vou te passar a bola aí. Fala, Cris. Bom dia, tudo bem, pessoal? Ainda não dei bom dia para todo mundo, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Feliz em estar com vocês aqui discutindo uma matéria tão relevante, tão importante. Todos aí na perspectiva de uma retomada, né, do mercado de capitais, vamos ver como as coisas vão fluir nesse ano, mas a gente daqui a pouquinho vai começar a parte de um debate, aí, uma entrevista, mas, Fernando, tem duas perguntas aqui, uma que fala especificamente quais são os principais fatores que levam a uma OPA, que você já respondeu, mas tem uma segunda aqui que eu achei interessante, que acho que vale a pena complementar, que é o seguinte, no caso de uma OPA, o que acontece com o acionista que tem posse das ações preferenciais, uma vez que nem sempre elas têm o mesmo tag-along da ordinária? Essa é a pergunta que nós temos para fazer. Perfeito, excelente pergunta. Acho que até para começando um passo atrás para ficar claro para todo mundo que talvez não tenha a mesma familiaridade, a gente tem, né, possibilidade de ação ordinária e preferencial. O novo mercado exige apenas ordinária, mas a lei admite as duas. Você pode ter, por exemplo, no nível 2, já no nível 2 ou no nível 1, ações ordinárias e preferenciais. E aí, quando você tem uma alienação do controle, a lei prevê ali a obrigação de um tag-along, ou seja, um direito dos demais acionistas venderem as ações junto com o controlador. E aí é na OPA, que a gente chama da OPA 254A, que é o artigo ali da lei das SA que trata disso. Aí a gente vai ter 3 cenários básicos, né? Se a empresa está no novo mercado, todo mundo é ação ordinária e o tag-along é 100%. Então, você, acionista minoritário, pode vender pelo mesmo preço que o controlador vendeu. Agora, se eu estou numa empresa que é nível 2, o nível 2, um dos direitos especiais que ele dá é que o tag-along tem que ser 100% e ele se estende a preferencial. Então, a empresa que está no nível 2, se tiver essa alienação de controle, o minoritário com ação preferencial pode vender também a ação dele numa OPA pelo mesmo preço da ação ordinária. Agora, se a empresa não está no segmento especial nível 1, novo mercado nível 2, se ela está no nível 1 ou está no segmento básico, aí o único acionista que tem o direito de fazer essa venda no tag-along é o titular da própria ação ordinária e ele tem direito a receber apenas 80% do preço que o controlador recebeu, porque é uma previsão da lei, está ali na 6404, tem até ali um histórico, esse daqui era uma previsão que existia ali lá atrás, foi alterado na década de 90, essencialmente com vistas ali a facilitar algumas privatizações, e em 2001 foi retomada a regra do tag-along, mas na companhia, de fato, que não está em nenhum segmento especial, se você tem alienação de controle, só o titular de ação ordinária que pode vender na OPA por alienação de controle. O titular de ação preferencial, nesse caso, não tem direito de vender. Perfeito, Fernando. Interessante isso. E acho que ainda atrelado a isso, aproveitando você de novo, Fernando, tem umas características aqui que falam um pouquinho tem uma pergunta que fala um pouquinho sobre característica de diluição, né, dos acionistas aí, né, num momento de mudança de participação. E aí a pergunta é a seguinte: se o acionista é minoritário, ele necessariamente terá que comprar mais ações de forma proporcional às novas ofertas, ou se há alguma outra metodologia para se evitar a diluição dos minoritários em caso de uma nova emissão de ações e tudo mais? Perfeito. Esse tema eu adoro, de diluição, né? Sempre um debate muito legal. Agradeço a pergunta. Eu acho que a gente tem alguns fatores, né? Primeiro, quando a gente pensa numa oferta, para discutir diluição, é sempre deixar claro que tem que ser uma oferta primária. Tem que ser uma oferta com emissão de novas ações. Porque eu posso ter uma venda aqui que a gente chama de IPO, mas é o acionista controlador vendendo ações que ele já tinha. Ou um acionista estratégico, um private equity, vendendo ações que ele já tinha. Se eu tenho uma oferta que é a venda de ações que já existiam, eu não tenho diluição, porque eu não tenho mudança no número de ações. Eu estou sempre na diluição, a minha preocupação é quando eu tenho emissão de novas ações. Isso pode ser tanto no IPO, quanto num aumento de capital numa companhia aberta, que pode ser feito sem uma oferta pública.
Quem tem ação, às vezes, pode ver ali, apareceu uma coisa, posso ter um direito de preferência, um direito de subscrição, que depois até pode ser negociado. São mecanismos que você tem quando a companhia faz um aumento de capital e ela já é listada e faz esse aumento de capital fora do IPO. Aí, nesse caso, o acionista ele vai ter direito de preferência. E a ideia do direito de preferência é justamente prevenir esta diluição. Mas acho que a diluição é legal a gente pensar nela em duas medidas, né? Você tem uma diluição que é aquela diluição que a gente chama de política. Então, você tinha uma companhia com 100 ações e ela passa a ter 200 ações. Quem tinha 10 ações em 100, se não comprar nada, né, tinha 10%. Quando dobrou o capital, seus 10% viraram 5%. Então, do ponto de vista meramente político, de fato, você foi diluído, porque você passa a ter um percentual menor do total de ações. Isso pode até afetar, eventualmente, a possibilidade de fazer direitos. Por outro lado, você tem o aspecto econômico da diluição. Se você tem um aumento de capital por um preço justo, em tese você não tem uma diluição econômica, porque se você tinha 10% de 1 milhão, mas passou a ter 5% de 2 milhões, né? A sua participação cai a metade, mas o valor total aumenta, você fica mais ou menos ali no mesmo patamar em termos de valor. Então, de fato, para prevenir a diluição política, por assim dizer, o minoritário ele tem que comprar ação no aumento de capital para manter a participação dele. Agora, se ele não exercer isso, ainda que ele sofra essa diluição política, né, essa participação em termos percentuais, ele não necessariamente está sofrendo uma diluição econômica, porque embora o percentual dele esteja caindo, o valor total está aumentando. Então, no mundo ideal, esse valor continua mais ou menos semelhante. Perfeito, Fernando. Isso é interessante. A gente percebe aqui algumas perguntas muito direcionadas aos minoritários, aos preferencialistas, e, de fato, a todo um arcabouço, né, relevante de medidas e leis de proteção dos minoritários. Então, aqui, na verdade, é uma opção mesmo do minoritário, e não é acompanhar ou não acompanhar. O que importa é que ele sempre tem esse direito, né, de exercer isso, se, no caso, né, as leis garantem, dão esse direito para os minoritários. Tá bom, obrigado, Fernando. Acho que eu só antecipei essas 3 perguntas, mas a gente vai começar um bate-papo maior aqui. Cris, posso começar ou você precisa dizer alguma coisa? Não, Marquês, é isso aí. Acho que, na verdade, tem uma série de perguntas que ficaram aqui ainda sem resposta, como eu já tinha antecipado, né? Tranquilizar, porque todas elas a gente vai encaminhar ou para o Fernando e para a Rafaela, ou internamente aqui no time, né? Algumas delas talvez a gente possa direcionar de forma diferente e encaminharemos para todos. Então agora, Marquezine vai conduzir uma etapa aí que a gente tinha anunciado no início, né? Um bate-papo com a Catarina, que já se apresentou. Passo a bola para você, Marquezine. Tá bom. Pessoal, novamente, bom dia. Só fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem, tenho cabelo castanhos claros, tenho uma barba castanho clara também, um pouco grisalhas também. Sempre difícil descrever minha barba, mas eu estou sentado numa poltrona, numa sala aqui que tem umas plantas aqui no fundo, e eu estou vestindo um blazer azul marinho e uma camisa branca. Então agora a gente vai fazer a gente, com base nas perguntas que a gente recebeu, a gente foi fazendo aqui uma curadoria e algumas outras, né, questões que a gente acha importante esclarecer da fala inicial de todo mundo. Eu vou aqui fazer algumas perguntas. E, Cris, você também fique à vontade para complementar as respostas, porque, né, todos nós trabalhamos com isso. A Catarina também vai falar um pouco. Temos aí 20 e poucos anos de experiência no tema, então a gente sempre pode estar contribuindo com os nossos clientes e com o mercado para apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, né? A gente sabe da relevância de um país ter um mercado de capitais forte. A iniciativa privada, o poder da iniciativa privada em fornecer funding, em apoiar, de fato, o desenvolvimento econômico e social do país. E aí, nesse contexto, Rafael, acho que eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para você. Por que é importante que as empresas brasileiras acessem o mercado de capitais, né, nesse contexto? E qual é a função da B3 em relação ao mercado de capitais brasileiro?
Não sei se a Rafaela continua com aquele problema técnico. E, Fernanda, se você está do lado dela... Conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Perfeito, vamos lá. Bom, acho que aqui, falando um pouco primeiro da relevância do mercado de capitais e do porquê uma companhia poderia buscar aqui o mercado de capitais, né? O mercado de capitais, dando alguns passinhos para trás, né, nada mais é do que a ponte que conecta empresas que querem captar recursos com investidores que têm recursos disponíveis, né, para fazer a ponte com essas companhias. Então, basicamente, vou contar aqui, primeiro, na sua primeira pergunta, um pouco do que, não só da teoria, mas o que a gente vê um pouco na prática, do porquê que as companhias acessam o mercado de capitais. O primeiro, obviamente, é a questão de funding, de captação de recursos para fazer frente a projetos de crescimento, de expansão, enfim, acho que esse é o principal motivo, né? Vou até dar alguns exemplos práticos, sem citar nomes. Eu converso, por exemplo, com muitas companhias que estão numa agenda de crescimento inorgânico, de aquisições, fazendo isso com recursos próprios, mas chega uma hora que, para, de fato, acelerar essa agenda de aquisições, ela precisa, de fato, de um recurso maior, né, de um volume maior, para dar tração a esse programa de expansão, né, de agenda inorgânica. Então, por exemplo, a companhia vê que não dá mais para se financiar com capital próprio. Então, o mercado de capitais, por exemplo, é uma forma aqui de ter acesso a um recurso, um volume maior, né, captado, seja para fazer frente, como eu falei, né, para oportunidades de aquisições, vou até pegar esse gancho aqui para dar alguns outros exemplos, né, para oportunidades para aquisições e até também, por exemplo, pegando numa oferta de ações, a ação até funciona como uma moeda de troca para depois essa companhia poder adquirir novas empresas, eventualmente até ser adquirida no futuro, né. Então, acho que o primeiro é essa questão aqui do acesso a um volume maior de funding, né? Um segundo ponto que a gente vê muito também aqui no Brasil, o Brasil é formado majoritariamente por companhias familiares. É muito comum, né? Tem aquele dono, aquele fundador que criou aquela empresa, entretanto, às vezes os filhos, né, enfim, não têm a intenção de continuar na companhia, então o mercado de capitais também é uma forma de buscar uma perenidade, né? Pegando aqui principalmente o mercado de ações, uma forma de buscar uma perenidade dessa empresa, né? Muitas companhias viram até corporations, ou seja, né, 100% ou grande parte aqui das ações estão de fato negociadas a mercado, que você consegue profissionalizar a empresa. Um outro ponto é esse. Vou simplificar aqui, tá? Para agilizar aqui, mas além disso tem também uma série de outras questões, saída de um private equity, de um venture capital, no governo eventualmente, né, ou de algum acionista majoritário, uma forma também de dar liquidez para aquele fundador, bem como também tem uma série de outros benefícios que a gente chama de benefícios intangíveis. Uma companhia, por exemplo, quando abre capital, ela vai ter acesso a investidores e analistas que cobrem empresas do setor do mundo inteiro. Né? Então, a gente ouve muito das companhias que é quase uma consultoria, né? Eles trazem muitos insights, visões, é uma troca muito rica que eles têm, bem como também coloca a companhia em outro patamar de visibilidade perante o mercado, geralmente até reduz o custo de captação de dívida, né? Por ser uma companhia listada, com balanço divulgado a mercado, etc. E também uma visibilidade maior como um todo, e até também, a gente ouve muito isso das companhias, que é até uma forma de reforço de marca empregadora. Né, ser uma companhia listada, coloca a companhia em um outro patamar, você consegue ter, por exemplo, stock options e por aí vai. Tentei simplificar bem rápido aqui, mas era para dar vários exemplos. E agora o papel da B3, e agora só a segunda pergunta, respondendo super breve também, o papel da B3 é infraestrutura, né, que possibilita aqui, né, que conecta empresas com investidores, né? Então a B3 é a infraestrutura de mercado que possibilita isso. Então, por exemplo, para uma empresa abrir capital, ela vai ter que, né, para o investidor entrar naquela oferta, vai ter que buscar depois uma liquidez, um mercado secundário, uma negociação com outros investidores. Então a B3 nada mais é do que o elo que conecta, né, todas essas partes, as empresas, os investidores, corretoras, enfim, então que faz com que a roda desse ecossistema de fato gire, né, simplificando aqui de maneira bem simples, apesar que a B3, não sei se todo mundo conhece, a gente tem um rol enorme aqui de serviços que a gente faz, mas só para simplificar aqui a resposta. Excelente, Rafaela. Assim, a B3 tem colaborado muito, quer dizer, é o veículo aí onde, né, todos esses encontros acontecem. E, né, eu não sei quantos anos hoje, desde que começou como a Bovespa, mas é uma empresa que já está há muitas décadas, né, tá há muitas décadas e de extrema relevância para o fomento, para a atividade do mercado de capitais no Brasil. Vou até pegando o seu gancho aqui.
Desculpa, até pegando o seu gancho, até esqueci de comentar, até aproveitando o Fernando aqui, a B3 também coloca uma série de regras, né, e de padrões aqui que possibilitem que o mercado opere de forma eficiente. Um exemplo aqui, que o Fernando que toca muito essa parte, por exemplo, é criando nossos segmentos especiais de listagem, né, de governança corporativa, que a gente coloca regras adicionais. Então, além de ser infraestrutura, a gente também tenta buscar aqui um mercado de fato eficiente e com regras, né, e o Fernando que toca muito essa parte. Só para fazer um pequeno adendo que eu tinha esquecido de comentar. Não, imagina. Mas a gente conhece, a gente vê a atuação da B3 também durante o momento de IPOs, né, trazendo exigências para as empresas, às vezes, né, falando, olha, isso não está legal, mas você tem mais 3 meses depois do IPO para fazer, então faça. E atrelado a isso, Rafaela, tem uma pergunta aqui da audiência que fala, qual é a B3? Ela faz fiscalização? Ela tem algum programa de fiscalização? Ela dá sanções para as empresas? Acho que aproveitando que você tocou nisso, vamos já tratar desse tema. Vamos lá, vou comentar aqui, eventualmente o Fernando também me complementa, tá? Então, basicamente, né, vou pegar aqui primeiro o seu gancho, que eu simplifiquei bastante aqui o papel da B3, mas dentre os pontos, por exemplo, numa listagem, né, buscando ali um IPO, a gente tem, como eu falei, uma série de regras específicas, né, que a gente coloca para as empresas, e que tem uma série de verificações, análise de documentações, entendimento se de fato aquela companhia está cumprindo, né, com as regras necessárias, enfim, então tem todo esse processo inicial que a gente olha nesse período primeiro aqui, no período do IPO. Acho que eu tinha até visto uma pergunta também de, por exemplo, será que a B3 olha de fato se aquela pessoa é um presidente do conselho, não é? Algo mais nessa linha. Então, por exemplo, a gente analisa um pouco mais profundamente também, né? Não vamos direto na companhia, mas tentando entender, por exemplo, numa ata de um conselho de administração, qual que é o papel daquela pessoa naquela reunião que houve, de acordo com a ata, para de fato entender, aquela pessoa de fato é um conselheiro independente, não é? A gente tenta buscar relações, buscar informações que de fato mostrem isso, tá? Uma primeira resposta a essa. Além disso, a gente tem também um convênio com a CVM em termos de fiscalização das companhias também já listadas. Tá? Então, aqui a gente tem também esse papel aqui de analisar se as companhias estão cumprindo, de fato, com todas as obrigações delas. Então, de fato, sim, a B3 tem o papel aqui de fiscalização também perante as companhias. Não sei se o Fernando quiser me complementar, também fica à vontade. Acho que você falou super bem, Rafa. Acho que o ponto, a gente tem, acho que destacar o primeiro papel, nosso compromisso de orientação das empresas, né? Essas regras todas, elas estão aqui por um motivo, né? É em favor do mercado como um todo e do investidor. Então, a gente prioriza essa parte de orientação, mas a gente tem, de fato, uma parte de supervisão e uma parte de punição. Essa parte ela é feita, muitas vezes, assim, também não temos, e acho que em nenhum lugar do mundo existe você ter ali revisão para e passo, tá ali do lado o tempo todo. Esse não é o nosso espírito aqui. Então, acho que, por exemplo, pegando o exemplo do anexo ASG, ele começa a ser obrigatório no ano que vem, mas esse ano a gente já está fazendo um levantamento para poder falar com as companhias e auxiliá-las ali no processo de cumprir. Se passado o prazo, passado a orientação, né, tiver um cenário de descumprimento, aí é uma regra do nosso regulamento, e nesse caso a gente pode ter um procedimento. É um procedimento, obviamente, simplificado, mas tem um procedimento ali para apurar um potencial descumprimento e, se for o caso, aplicar uma punição. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Acho que está bem claro aí qual é a função da B3 e, de fato, como você já disse, quem tiver, né, interesse pode marcar com vocês para entender mais detalhadamente. Nós temos aqui algumas outras perguntas atreladas a isso, né, que estão falando, olha, vocês buscam empresas para que elas façam IPOs e tal, mas eu acho que isso é tudo uma agenda que daí essas empresas que têm interesse podem, né, conversar com vocês, buscar, e vocês vão ter o maior prazer em esclarecer para eles, né, os requerimentos e tudo mais. De fato, há uma série de players envolvidos, né, numa transação de abertura de capital, de registro, advogados, auditores, outros tipos de assessores, e de fato, né, todos trabalhando em conjunto para que a empresa consiga alcançar o seu objetivo e ter uma listagem, né, um registro de sucesso.
Eu vou agora passar a fazer umas perguntas para a Catarina. Catarina, a nossa sócia também da área de mercado de capitais. A Catarina tem ajudado muitas empresas nesse processo, nessa jornada, né, da decisão, né, entre vamos fazer um IPO até o momento em que, de fato, as coisas se concretizam, né, às vezes como auditora, às vezes como consultora. E, Catarina, com essa experiência toda que você tem, como a administração sabe que está no momento de fazer um IPO, como ela deve se preparar, né? E eu acho que já atrelado a isso, Catarina, quais são os principais instrumentos que a administração deve considerar num contexto de IPO e quais desafios ela pode enfrentar nesse contexto? Bom dia, Marquezino. Bom dia a todos. Obrigada aí ao Kira, a você pelo convite, né, para participar dessa sessão aqui. Acho que a gente já vem fazendo isso há um bom tempo para discutir esse tema. Marquezino, assim, eu acho que eu posso falar aqui de uma forma mais geral, né, como é que a administração sabe quando ela está pensando em captar recursos no mercado de capitais, né? Acho que a Rafaela fez algumas colocações aqui inicialmente. São motivos, os motivos são os mais diversos, se eu puder comentar, né? Não quero ser repetitiva aqui com o que a Rafaela falou, mas financiar aquisições, né? Quando ela realmente está pensando em expandir o negócio, ou mesmo adquirir novos negócios, né? Forma de liquidez, né, para os atuais acionistas da empresa. Então, ela começa a sentir a necessidade de fazer captações, né? Melhorar a própria situação financeira da empresa, quando ela não faz necessariamente um IPO, mas ela pode renegociar a dívida existente, né? Ela faz troca de uma taxa de juros maior por uma menor, alonga prazo de vencimento. De certa forma, ela está melhorando a situação financeira da empresa. Isso vai depender muito do momento, né? A gente teve aí o momento do IPO lá em 2021, nos últimos meses aí, e 23 especificamente, a gente teve aí muitas empresas fazendo captação de dívida, né? Porque ações não estavam tão aquecidas no momento. A Rafaela falou de perenidade do negócio. Eu posso falar aqui de reter ou atrair talentos também, é uma forma, abrir capital, né? Fazer aí o próprio marketing da empresa, né? Ao abrir capital. Acho que os motivos são diversos e a administração, ela precisa, no contexto do planejamento estratégico dela, pensar nessas opções, né? Um pouco entrando nas formas de captação, né? Tem o IPO tradicional, né, que é uma captação, é uma emissão de ações. Tem o follow-on, né, como a Rafaela também colocou inicialmente, para empresas já listadas, né? Tivemos aí ainda em 23 alguns follow-ons. Tem as emissões de dívida no mercado local, debêntures. Tivemos aí um volume grande de certificados de recebíveis acontecendo, né? Até que recentemente, agora há pouco, surgiu uma nova legislação, né? Foi alterada e, portanto, reduziu esse volume. Tem captações no mercado externo, né? Bondes no mercado externo, alguém com apetite também para a questão de moeda, né? De enfrentar aí o risco de volatilidade da moeda, mas tem esse mercado também. É isso, acho que opções tem diversas, né, para você acessar o mercado de capitais. Do ponto de vista do que fazer, né, para se preparar para abrir o capital, para fazer o IPO, eu diria que existem diversos desafios de empresas para fazer isso, né? A preparação em si, ela leva um tempo, né? O próprio fato da empresa planejar como fazer já tem um tempo, né? Eu posso explorar aqui um pouco mais a questão de... A gente tem até uma pesquisa que foi feita por volta de 2019, que a gente publicou, não é? Que as empresas
elas levam tempo para se preparar, né? Antes de começar a pensar no IPO e fazer acontecer o processo do IPO. Então, você leva aí mais ou menos o quê? De 6 a 9 meses para preparar a empresa, né? Porque quando você decide fazer o IPO, ainda tem um tempo para frente, né? Para acontecer, tem todo um processo. Apesar das regulamentações mais recentes que o Fernando comentou, né? A própria Resolução 160, né? Que trouxe celeridade para alguns caminhos que podem ser seguidos, ainda assim leva um tempo, né? Quando você decide fazer o IPO, né? Mesmo tendo passado por um outro período de preparação. Mas a gente tem desafios para preparar relatórios financeiros, né? Fazer auditoria das demonstrações financeiras, né? Cumprir com essas regulamentações. Agora mesmo, né? A gente vendo essas novas regulamentações comentadas pelo Fernando, as empresas precisam cumprir, né? Algumas são obrigatórias a partir de 2025, né? Então, por que não já tentar de forma voluntária agora começar a fazer? Porque logo ela vai se tornar obrigatória. A empresa precisa estar preparada para um processo rigoroso de diligência, né? Você vai fazer um IPO ou qualquer emissão de ações, mesmo que subsequente, tem aí os coordenadores fazendo um processo rigoroso de diligência, né? Uma análise minuciosa de documentos financeiros, legais da empresa. Então, tudo isso, a empresa precisa lidar com esses desafios e tocar o negócio no dia a dia dela, né? Então, eu costumo brincar com alguns clientes meus, né? Tem vida após esse processo, né? Porque a gente acha que não vai ter vida depois de tanta coisa que tem para fazer nesse período de preparação. Mas é isso, eu não sei se eu respondi todas as suas questões. Respondeu, Catarina. De fato, e só complementando um pouquinho aqui também, né? Porque a gente está juntos há algumas décadas e a preparação é fundamental, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil para a administração, para o management, porque acabam recebendo dos fundadores, né, do conselho da empresa, uma demanda, fala, olha, vocês têm 6 meses, 9 meses para ficarem prontos, e aí a gente começa toda uma jornada de, né, ver o que precisa, mas às vezes no meio do caminho a empresa se depara com uma necessidade de trocar um sistema, né? Por quê? Porque ela não tem capacidade de preparar uma demonstração financeira no prazo regulamentar, né, da CVM. Então, assim, às vezes tem mudanças que são profundas, né, e que nem sempre dá para fazer no momento pré-IPO, tem que ser no momento pós-IPO, ou tem que faz ali, vai dando algum jeito, né, mas de fato a preparação é fundamental para o sucesso do IPO, né, onde você vai estar com uma coisa... Fala, Catarina. Não, eu digo para você assim, esse planejamento, né, de como fazer o IPO, que leva um tempo, de fato, você fez comentário aí, né? Se tiver uma reorganização societária, por exemplo, que você precisa fazer para acontecer o IPO, assim, os 6 a 9 meses é para você planejar como fazer, não necessariamente colocar tudo em ordem, né? Tem negócios, tem empresas, né, que vivem fazendo aquisições todo ano, né? Ela tem que pensar 2 vezes se ela vai querer fazer aquisição no ano que ela vai fazer o IPO, né? Porque isso tem consequências, né? Fazer aquisição naquele ano, ela tem que pensar nos demonstrativos financeiros, na integração, numa série de coisas que vão acontecer concomitante. Então, o planejar é muito importante, né? E eu imagino que diversas empresas, né, talvez aqui nesse fórum, tá nesse período aí de janela fechada, né? Pensando nisso, se preparando, né? Porque aquelas que não estiveram fazendo isso precisam alcançar aquelas que já estão no caminho, né? Porque quando a janela abrir, isso vai acontecer muito mais rápido, talvez para aquelas que já estavam pensando ou se preparando nesse período, né? Então, são desafios em todas as áreas. Se a gente for listar aqui o que, de fato, as empresas precisam se preocupar nesse período, né? É uma gama de questões, né? Definir valor justo da ação, né? Qual o preço inicial da oferta que eu quero, né?
o quanto o mercado está interessado em pagar, gerenciar essa própria expectativa do IPO já traz, né, transformações dentro da empresa. Acho que são diversos desafios que a empresa tem e que, de fato, não dá para, de uma hora para outra, querer fazer IPO sem ter pensado com bastante tempo nessa preparação, né? E na própria preparação da empresa, né? Já está se preparando. Verdade, Catarina, você tocou num ponto super importante, que às vezes, o que é o negócio da empresa? Né? Eu participei, muito tempo atrás, de um processo onde, logo após o início, chegou-se à conclusão que um certo business unit não fazia sentido, né, para o mercado, dentro daquele contexto, e aí começou todo um processo de carve-out para ser retirado aquele negócio, porque a operação ficaria mais fácil de explicar, vender, ter previsibilidade de resultados naquele outro contexto. E no meio do caminho ali, já estava em vias de iniciar o processo de registro, alguma coisa aconteceu, não sabe exatamente, mas falou, não, aquele negócio agora faz ele voltar. Então, tem uma estruturação societária e depois reverteu. Então, assim, de fato, pensar numa estratégia, ter um caminho, né, e testando essas águas, né, que a gente chama, é extremamente importante. E, Fernando, eu tenho uma pergunta para você agora, meu caro, sobre a questão de registro de companhia. Para a companhia fazer uma operação no mercado de capitais, é necessário que ela tenha registro na CVM? Olha, você entra num regulamento complexo, né? Mas essencialmente sim. Você tem ali, para a companhia que vai fazer uma oferta pública, que vai querer ter as suas ações admitidas à negociação ou seus títulos admitidos à negociação em Bolsa de Valores, ela tem que obter um registro de companhia aberta na CVM. Você tem categoria A, que é aquela que pode emitir qualquer título, e a categoria B, que é um pouco mais simples, ela tem que ter um pouco menos de informações, e ela pode emitir outros títulos, né, essencialmente títulos de dívida, mas não pode emitir ações nem títulos conversíveis em ações. Aí tem uma grande série de exceções, tá? Mas aí acho que nem faz sentido tentar elencar tudo aqui, nem conseguiria de memória. Tem aí cenários específicos, quando você vai fazer ou uma oferta muito pequena, ou quando você vai ter, né, no âmbito de crowdfunding, por exemplo, você pode ter ali atuando ali, fazendo uma oferta pública sem um registro, dependendo do título do investidor, você pode ter alguns cenários também sem registro, mas são sempre exceções. A regra geral é registrar na CVM para poder fazer operações em mercado. Tanto que você vai ver, volta e meia, quem acompanha o site CVM, volta e meia, ela solta uma stop order, que é quando tem alguém fazendo uma oferta pública de um valor mobiliário que não está registrado na CVM, a CVM tem o poder de emitir uma ordem mandando que aquilo seja interrompido imediatamente. Perfeito, Fernando. Perfeito. E, de fato, as dívidas também, né? Às vezes há processo mais simples para o contexto de dívida, né? Que não necessariamente você precisa ter o registro e você consegue fazer algum outro tipo de emissão de dívida, que tudo bem, não estamos falando de ação, mas dívida eventualmente pode. Rafaela, você queria falar alguma coisa aí? Queria só fazer um complemento aqui, acho que do ponto do Fernando, que acho que é importante também ressaltar. Vamos falar primeiro aqui de ofertas de ações de IPO, né? Como o Fernando falou, a companhia precisa ser virar uma companhia registrada categoria A. Eu vou contar aqui um pouquinho, fazer a ponte, o gancho do que ele falou no início da oferta 160, do novo rito de ofertas, né? A partir, né, desde o ano passado, a gente não teve nenhum, porque não teve nenhum IPO, mas é possível as companhias fazerem o IPO no rito automático. Só que para fazer um IPO no rito automático, a companhia precisa já estar registrada como uma companhia categoria A. Então, o que isso traz de novas possibilidades, né? Uma opcionalidade aqui. Antigamente, o que a companhia geralmente fazia? Ela entrava com pedido de oferta de listagem na B3 concomitante com esse pedido aqui de registro de companhia categoria A. O que a gente está começando a ver, né? E que isso traz também de possibilidades? A companhia fazer esse processo de forma prévia, virar uma companhia registrada na CVM, categoria A, ou seja, tem que cumprir os requisitos ali da CVM, tem um site de RI, divulgações a mercado, etc.,
para aí sim poder fazer um rito automático para um IPO, que você consegue fazer um IPO eventualmente em 15 dias, né? Passando ali antes pela Anbima. Né? Então, acho que só para trazer esse complemento de que hoje existe essa opcionalidade. De novo, não tivemos nenhum IPO ainda, porque desde a resolução não tivemos nenhum IPO nesse sentido, mas hoje tem essa possibilidade aqui para as companhias que querem acessar o mercado. Perfeito, Rafaela, excelente. Eu estava aqui, deixa eu ver, tinha uma questão, aproveitando que você está já na tela. O que você tem visto de realidade, Rafaela, no contexto de ESG e as companhias listadas, né? A gente viu a CVM, ela recentemente emitiu, né, também uma instrução no qual vai fazer que a partir de 2026 todas as companhias listadas publiquem o seu relatório de sustentabilidade no formato, né, determinado pelo ISSB, acompanhado aí de relatório de auditor. E agora as empresas estão numa fase de construção. Vocês, né, inclusive, colocaram a norma lá com o anexo. Tal. O quanto você acha que as empresas têm que continuar e evoluir ainda para chegar num ponto de, em 2026, estarem preparadas para ter o seu primeiro relatório e não simplesmente, né, correr atrás ali de preencher alguns formulários, de obter uma certificação? Não, perfeito. Acho que ótima pergunta, né? Vou até dar alguns passinhos para trás aqui, trazer um pouco de visão prática. Vocês provavelmente também têm visto isso, né? Sei lá, uns 4 anos atrás, o tema ESG, né? Eu toco relacionamento aqui com empresas, era um tema pouco falado, 4, 5 anos atrás no máximo. Era um tema pouquíssimo falado. Nos últimos anos, eu chuto que está no top 1, top 2 de temas que a gente mais discute com as companhias, né? Primeiro, obviamente, além da B3, CVM, mercado como um todo, acho que o próprio ambiente, né? Acho que os próprios consumidores, a própria população cada vez mais tem questionado, né, práticas ASG aqui das companhias, então isso já começa lá atrás, investidores puxando isso, principalmente puxado ali pela BlackRock, né, investidor internacional também puxando muito isso, independentemente de regras, então isso já começou há alguns anos. De fato e aí contando aqui um pouco do que a gente tem visto, né, pegando até as companhias listadas, as fechadas que eu converso. De fato, a gente vê companhias em jornadas muito distintas. Companhias que já estão aqui, né, em termos, num outro nível, num outro patamar aqui, em termos ASG, e companhias que ainda estão engatinhando, digamos assim. Mas o que a gente vê, na sua grande maioria, é uma vontade, de fato, de entrar nessa questão não só. O Fernando comentou, né, por conta das novas regras, por exemplo, o formulário de referência agora tem que colocar uma série de informações, principalmente no que tange de diversidade, o anexo ASG, dentre outras questões, mas também porque o próprio investidor está questionando. Né? No próprio IPO, a gente ouve muito das companhias, obviamente vai variar muito de setor para setor, mas a gente ouve muito das companhias que o próprio investidor cada vez mais tem questionado quais são as práticas, o que a companhia está fazendo, e se a companhia não está lá ainda, está tudo bem, né? Mas o importante é sempre passar o que ela está fazendo, o que ela está planejando para chegar naquele ambiente, né? Naquele momento, naquele patamar. Não sei se eu respondi sua pergunta aqui, mas acho que, de fato, o que a gente vê é um ambiente muito heterogêneo, né? Mas as companhias, na sua grande maioria que a gente conversa, estão encaminhando nesse sentido. E aqui, como B3 também, né? Por exemplo, o anexo SG que o Fernando citou, a gente não quer só colocar regras, né? Acho que a regra é muito para puxar, para tentar pavimentar esse caminho, acelerar essa agenda, mas também a gente quer orientar e ajudar as companhias nesse processo, né? Então, a gente tem feito uma série de conversas, discussões, boas práticas, trocas com as companhias. No próprio SG, acho que até fazendo aqui já divulgando aqui para todo mundo, a gente tem, não sei se todo mundo conhece, tem o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial ali da B3, a gente tem inclusive um simulado que as companhias que não integram o índice ainda, e até companhias fechadas conseguem acessar, divulgar, preencher, entender como que elas estão vis-à-vis as companhias que integram o índice, né, que estão aqui no patamar mais alto, a ESG, e é uma forma também das companhias criarem aqui um plano de ação, né, para quais são os principais deltas, onde que ela pode
desenvolver, né, onde tem mais espaço aqui para crescimento nesse sentido. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, me fala se não aprofunda aqui um pouquinho mais. Bom, respondeu, tá ótimo, Rafaela. E nesse contexto já, né, como é que está a fila dos IPOs aí? A gente sabe que existe contexto de mercado, mas também existem muitas companhias, né, procurando ou tentando se preparar. Como é que está essa fila de IPOs? E atrelando isso a uma preocupação que, né, uma pergunta que a gente recebeu da plateia, a gente, na última rodada de IPOs, o valor de mercado, né, o valor das ações de muitas empresas teve uma queda muito significativa em relação ao valor do IPO. Uma boa maioria das empresas tiveram esse efeito. Então, são duas coisas, né? Como é que está a fila hoje e o que fazer para evitar que isso, né, essa questão de queda de preço significativa aconteça novamente? Então, vamos lá. Primeiro, respondendo aqui a fila dos IPOs, o que a gente tem visto, tá? Desde 2021, muitas ofertas ficaram represadas. Muitas companhias que tentaram abrir capital 2021 até 22 ali, viram que, né, o mercado fechou, eventualmente o nível de preço que os investidores queriam pagar não estava de acordo com o que o empreendedor ali estava buscando. Então, o que a gente viu é uma fila bem represada, digamos assim, de companhias que queriam, né, ter acessado o mercado de capitais lá atrás, mas que viram que não era o momento adequado, né, por diversos outros fatores. O interessante dessa vez é que mesmo com essa janela fechada por um bom tempo, né, 2 anos sem IPO, na sua grande maioria o que a gente tem visto é que as companhias não desativaram seus planos, elas continuaram, né, a Catarina comentou muito isso, continuaram se preparando para o IPO, que é muito melhor, né? Tem companhias que às vezes podem se preparar super rápido e conseguem abrir capital, mas obviamente se você puder fazer isso no longo prazo, né, montar uma área de RI, enfim, né, se estruturar em termos de governança e por aí vai. Então, a grande parte das companhias continuaram nesse processo de preparação, então a gente tem uma fila até que relevante aqui de companhias que querem acessar o mercado. Algumas foram naquela linha que eu até comentei, né, de virar uma companhia categoria A na CVM, né, para depois poder fazer um rito automático. Então, quando uma janela de mercado surgir, que a gente sabe que às vezes ela é rápida, ela é curta, quem conseguir às vezes fazer um IPO de 15 dias eventualmente pode sair um pouco na frente ali, né, na conversa com os investidores. Então, a gente viu, voltando aqui, uma quantidade bastante relevante aqui de empresas. O que a gente tem discutido muito aqui, ouvido das empresas, conversado também com os bancos, acho que eu falei no meu overview também lá atrás, é de que, muito possivelmente, as primeiras ofertas devem vir aqui de setores mais consolidados, empresas maiores, ofertas maiores, até por conta, né, o investidor está um pouco mais seletivo, pelo menos no início, agora a gente está no momento de um pouco maior de seleção dessas empresas, e ainda também, né, como eu falei, deve vir também aqui uma entrada de investidores estrangeiros nessas ofertas. Então, o investidor estrangeiro vai olhar em dólar, então ofertas muito pequenas às vezes acabam não interessando tanto a esses investidores, tá? Então, é isso, a gente está com uma fila grande de empresas, mas de fato elas vão ter que testar as águas ali, literalmente, com os investidores, entender aqui perfil, enfim, né, o que esse investidor está buscando. A sua segunda pergunta, se puder só, me perdi aqui, sua segunda pergunta... Eu acho que a gente falou era mais no contexto mesmo da fila dos IPOs mesmo, né? E o contexto da queda do preço das ações. Tá ótimo. Tá. Não, isso acho que é um outro ponto que é bastante relevante, né? Vou fazer o gancho com a minha resposta anterior. Muitas dessas companhias que eu converso, né, algumas estão até mirando já um IPO para 2025, porque entendem que para 2024, eventualmente, não vão chegar a um nível de preço que eles esperam. Como a própria Catarina comentou, uma das dificuldades aqui, acho que uma das principais dificuldades de um IPO é você encontrar um nível de preço que o empreendedor quer, com quanto o investidor está disposto a pagar, né? E sempre um referencial, não é só isso, mas sempre um referencial são companhias similares que estão listadas em bolsa, né? Enfim, então, muitas companhias estão avaliando isso também, né, dos seus peers, como é que está a avaliação desses pares para entender, eventualmente, o nível de valuation que essas companhias vão chegar, tá? O que a gente viu em 2021, muitas companhias de tecnologia, né, acessaram a bolsa, companhias de tecnologia, menos tecnologia, mas mais uma questão de growth, né, companhias que de alto crescimento,
quando a gente vê isso, não só Brasil, como mundialmente falando, né? Acho que é importante também ressaltar isso, esse movimento aconteceu não só Brasil, mas mundialmente falando, com o aumento de taxa de juros, né? Quando a gente faz uma avaliação trazendo para valor presente, esse preço, esse valuation cai, né? Então, muito desse contexto que a gente viu, primeiro foi um contexto de mercado geral, macroeconômico mundial, mas também, às vezes, muito de acordo com eventuais setores da economia que podem também ter, não necessariamente que a empresa não estava performando, mas principalmente por conta aí de um novo referencial de avaliação por conta de aumento de taxa de juros. Tá? Então, é muito isso do que aconteceu. Perfeito, Rafaela. Bom, esperamos que esse novo ciclo, os investidores não tenham, de fato, uma coisa que gera até um pouco de preocupação em relação aos investidores é justamente essa garantia de que, não dá para garantir, mas ver what went wrong no passado para que eles não, os investidores como um todo, o mercado, pessoa física, os fundos, não passem por isso novamente, mas sim tem toda uma dinâmica de mercado. Catarina, eu vou fazer uma última pergunta para você, e aí, Cris, eu já devolvo para você. Catarina, com a experiência que você tem em todos esses processos, se você tivesse uma empresa e você, Catarina, fosse fazer o IPO da sua empresa, quais são as 3 coisas que você não deixaria de fazer ou faria de forma prioritária? Nossa, essa pergunta primeira coisa, assim, nunca é tarde para começar a se preparar, né? Eu diria essa primeira resposta, assim, se esse é um caminho desejado, né, por várias empresas aqui respondendo por mim, né, se fosse a minha, né, se eu não fiz nada ainda, é traçar o plano estratégico, né? Acredito eu que toda empresa tem um plano estratégico de onde ela quer chegar, o caminho que ela quer traçar. Então, assim, se você não está tão seguro de como encaixar esse plano estratégico, né, no contexto dessa jornada, né, ter um consultor experiente que consiga possibilitar isso para você e fazer com que você permaneça, né, on track ali, né, permaneça no caminho certo, no caminho planejado ou atento a todos os desafios que podem existir, né, e preparados para não ter surpresas. Eu acho que ter alguém do seu lado para te ajudar a permanecer, né, no caminho, né, seguido desse plano estratégico, né, que você já deve ter para a empresa, e começar a executar esse plano o mais breve possível. Marquezino, acho que diversas empresas, né, estavam se preparando, né, ainda estão se preparando, né, nesse período de janela fechada. Eu tenho certeza que, né, eu posso dizer por experiência, você, a própria Rafaela, tem conversado com empresas, tem empresas que estão, né, se preparando, tem empresas que já estão preparadas, né, tem empresas que já fizeram aí o registro na categoria A, né, para quando a janela abrir, ela ir lá no rito automático, né, se Deus quiser, ela vai conseguir lá nos 15 dias, pela resolução 160. Então, quem está trilhando esse caminho, né, quem vê oportunidade de negócio para crescer, né, oportunidade de crescimento, de expandir o negócio por si só, acho que precisa, de fato, começar. Né? Acho que essa mensagem que eu deixaria aqui. Super interessante, Catarina. Concordo em gênero, número e grau, né? Sobre a perspectiva de estratégia mercado, né? Qual o storytelling, né? Qual é a sua história? Quão forte é a sua história? Se você é uma empresa nova, tem uma característica totalmente diferente de uma empresa centenária, né? Que a gente vê os 2 modelos de empresa, né? Vê startups, empresa de 3, 4 anos, que tem um desafio estratégico, e outras empresas que já operam há 80, 90 anos no mercado consolidado, e ali a dificuldade né, você vai ser sustentável, como seu produto vai continuar relevante, quais as iniciativas de inovação que você está trazendo para a mesa, para a continuidade do negócio, para a sustentabilidade do negócio. Então, eu queria, acho que... Marquezino, acho que lembrar, eu queria ter citado aqui antes, tem 2 pesquisas que a PwC participou, né? Uma delas é de preparação para um IPO e o custo. Acho que muitas empresas
perguntam sobre isso. Foi uma pesquisa feita lá em 18, publicada em 19. Tem uma outra também nesse mesmo período, feita em 18, né? Na verdade é uma pesquisa feita em conjunto com uma instituição que foi feita em 2011, ela foi complementada agora em 18, né, que mostra o cenário de mercado de capitais em 2030, né, que mostra que o Brasil ela seria, vamos dizer assim, o quarto país com emissores, né, listando, né, fazendo listagens aí no mercado de capitais, listagem de ações. É uma pesquisa bem interessante, né, que mostra que o país, apesar de ser um país emergente, né, assim como outros, China e Índia, eles estão lá no topo de emissores, né? O mundo ainda está vendo o Brasil, né? São executivos de vários países que enxergam o Brasil como ainda no topo lá de países emissores, né? Não necessariamente uma listagem local, mas tem sim uma listagem local. A pesquisa mostra que a listagem seria nas bolsas, em outras bolsas, mas assim, a gente tem listagem local, tem investidor de fora interessado em emissores brasileiros, né? Acho que é uma pesquisa interessante, essa divisão dos executivos do mundo aí, né? Falando sobre esse cenário mais para frente. Verdade, Catarina. E atrelado a isso, a gente também fez no ano passado, nós lançamos um livro junto com a B3 sobre o Guia para Abertura de Capital no Brasil. E nós tratamos lá sobre esse assunto de custos, de regulamentação. Esse guia continua atual, né? A gente deu uma atualizada nele logo depois da emissão. Teve essa alteração das normas da CVM, a gente já fez essa atualização. E aqui há diversas perguntas a esse respeito. E não só atrelada a custo, processo de como fazer um IPO, mas também de ESG, custo de ESG, se ESG é realidade. Nós também temos uma série de pesquisas sobre ESG, aliás, algumas até em conjunto com a B3 também. E aí nós vamos estar endereçando para todos vocês que fizeram perguntas aqui, e que tem perguntas sobre green bonds também, se tem regulamentação, como é que faz. Nós vamos estar endereçando todas elas diretamente para vocês com esses links. Acho que no início da nossa apresentação aqui foi falado sobre os materiais disponíveis, então tem um slide especificamente sobre isso, mas a gente também pode compartilhar com todos vocês aqui os links, e quem tiver interesse, obviamente, é só, né, falar com a B3, falar conosco, e a gente está à disposição. Acho que foi excelente, pessoal, obrigado. Acho que o bate-papo aqui, de fato, tivemos 40 perguntas aqui no chat. Tentei ir condensando algumas delas, pegando por tema, mas algumas não foi possível responder, mas a gente vai estar respondendo. Cris, vou devolver para você, então, com 2, 3 minutos aí para a gente poder terminar. Legal, Marquinhos. Volta para você, Cris. Obrigado, meu caro. Obrigado a todos os participantes. Foi realmente um conteúdo muito rico. Eu já participei de várias edições aqui. Eu acho que o número de questões que eu estou vendo aqui é muito grande, o que é bastante instigante e animador em relação ao interesse sobre o tema no momento como agora, né? Antes da gente fazer a finalização, eu vou passar aqui para o Rael, que vai anunciar o vencedor do nosso troféu Morumbis, né? Que é chocolates, né? Para os vencedores. Então, eu vou fazer aqui a sardinha do meu time, que aliás joga hoje. Exatamente. Olá, Cris, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Giovanni Baldan, da cidade de Matã, no estado de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Maravilha, parabéns, obrigado pela participação. Bom, vamos então migrando aqui para o final, né? A gente falou um pouco sobre a questão do acompanhamento, né? Quem conseguiu acompanhar pelo menos 75% do conteúdo vai conseguir fazer a pontuação para fins de educação continuada do CRC. Aqui a gente já chama a atenção para o próximo Novas Perspectivas, dia 7 de março, aí sim com a volta do nosso host principal, Kira McManus. Falaremos sobre fundos, impactos jurídicos, fiscais, tributários. Teremos aí a Flávia Fernandes, da Vialto Partners.
e aqui da PwC, a Gisele Sterzek, a Ana e o Eduardo, tá bom? Mais uma vez agradecendo a todos a participação, continuem conosco nas nossas mídias sociais e também aqui nos nossos webcasts Novas Perspectivas. Uma boa quarta-feira e um bom resto de semana para vocês. Até logo. Obrigado, pessoal. Até logo. Obrigado. Até. Obrigada.